Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre os importantes destinos de imigrações rumo ao Brasil, os assentamentos fundiários na Amazônia e a migração sulista. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Os importantes destinos de imigrações rumo ao Brasil. Imigração é o fenômeno protagonizado pelo mesmo indivíduo, mas visto pela perspectiva do país que o acolhe. Ou seja, é a entrada de quem vem do exterior para fins de trabalho ou residência, passando a ser denominado por imigrante. Os principais grupos de imigrantes no Brasil são portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses, que representam mais de 80% do total. Até o fim do século XX, os portugueses aparecem como o grupo dominante, com mais de 30%, o que é natural, dada a sua afinidade com a população brasileira. O Brasil recebeu aproximadamente 6 milhões de imigrantes, se tomarmos como referência a chegada dos portugueses no ano de 1500. O número preciso de africanos de diferentes etnias que foram obrigados a migrar ao país em virtude da escravidão é desconhecido, sendo estimado em até 4 milhões de indivíduos. Analisaremos essas correntes migratórias para o Brasil de acordo com as divisões regionais do IBGE. Região Norte, número 1 no mapa do Brasil. Predomínio de imigrantes portugueses. Podemos destacar, no início do século XX, a presença de imigrantes japoneses que iniciaram plantações de chá e juta, assim como imigrantes sírio-libaneses que chegaram à região para trabalhar no comércio. Predomínio de imigrantes portugueses e africanos. Em momentos esporádicos, invasões holandesas e francesas também acabaram mudando o panorama da população local, ainda que não tiveram a mesma dimensão que as colonizações italianas e alemã tiveram em outras regiões. Região Centro-Oeste, número 3 no mapa do Brasil. Predomínio de imigrantes portugueses. Região Sudeste, número 4 no mapa do Brasil. Predomínio de imigrantes portugueses e africanos, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também apareceram os imigrantes suíços e alemães, que chegaram ao Brasil na primeira metade do século XIX, na primeira experiência do governo brasileiro de atração de imigrantes. No estado de São Paulo, a grande imigração italiana, iniciada a partir da segunda metade do século XIX, merece destaque com a transformação do trabalho escravo para o trabalho assalariado e a pressão capitalista para a formação de um mercado consumidor interno. O governo do estado ofereceu incentivos para a entrada de imigrantes italianos. Nesse período, a Itália atravessava um processo de reorganização política marcado por uma guerra que opunha o norte e o sul do país. A maior parte dos imigrantes italianos, pioneiros, era proveniente do sul da Itália, área menos desenvolvida do país até os dias atuais. A imigração italiana continuou até o período correspondente à Segunda Guerra Mundial, quando as imigrações foram restritas em virtude do Brasil assumir uma posição geopolítica de guerra ao eixo, que era constituído por Alemanha, Itália e Japão. Ao final do século XIX, a imigração de espanhóis também foi determinante para São Paulo, após o declínio da imigração italiana no início do século XX. Boa parte da mão de obra espanhola dirigiu-se para as fazendas de café. Outra corrente migratória relevante para a constituição da população de São Paulo foi a de japoneses, que chegaram ao estado por volta de 1908, em função da política migratória imposta pela era Meiji no Japão, que incentivava as migrações em virtude da grande concentração populacional do país e a escassez de terras agrícolas. As áreas que receberam esses imigrantes foram o Vale do Ribeira, ao sul de São Paulo, e algumas cidades do oeste paulista. Suas atividades econômicas eram de cunho agrícola, principalmente as produções de chá e arroz. Pelo mesmo motivo geopolítico, a entrada de japoneses foi limitada durante o período correspondente à Segunda Guerra Mundial. Ainda
Destacaram-se os imigrantes árabes, que se instalaram principalmente na cidade de São Paulo e iniciaram atividades voltadas ao comércio e serviço. Ao longo do século XX, principalmente a partir das décadas de 80 e 90, outros povos começaram a migrar para o estado de São Paulo, como os coreanos, chineses e bolivianos, que ainda não alcançaram o mesmo patamar que as correntes anteriores. Nos últimos anos, ocorreram a chegada de imigrantes do continente africano, como nigerianos e angolanos, assim como os haitianos. Região Sul, 5 no mapa do Brasil. Em razão de motivos estratégicos relacionados à ocupação de fronteira pela presença agrícola familiar, praticada em pequenas propriedades, houve predomínio de corrente europeia, diversas, podendo ser mais bem compreendida de acordo com o estado. Paraná. Na porção noroeste, presença de japoneses. No restante do estado, presença de italianos, alemães e eslavos, ucranianos, poloneses e russos, principalmente na região de Curitiba. Santa Catarina. Ocorreu forte migração de alemães, que se dedicaram principalmente a atividades agrícolas, com destaque para as cidades de Joinville, Blumenau e Brusque e Itajaí, e para os imigrantes italianos, que também se dedicaram a atividades agrícolas, com destaque para as cidades de Criciúma e Uruçanga. Rio Grande do Sul, predomínio de imigrantes alemães, como nas atuais cidades de São Leopoldo, Santa Maria e Novo Hamburgo, e principalmente italianos, como nas atuais cidades de Caxias, Garibaldi, Bento Gonçalves. Os imigrantes dedicaram-se à agricultura e, posteriormente, a atividades industriais. Assentamento fundiários na Amazônia e a imigração sulista. Borracha, madeira, soja, minério, pecuária ou simplesmente o sonho de ter um pedaço de terra foram muitos os motivos que historicamente levaram brasileiros de todas as regiões à Amazônia. Há sinais desse movimento desde a época do descobrimento, mas foi no governo de Getúlio Vargas, 1930 a 1945, que a colonização da floresta passou a ser vista como estratégia para interesses nacionais. Era a época da marcha para o oeste. Foram anos de incentivos governamentais à exploração da floresta. Estradas foram abertas para facilitar o desenvolvimento da região. Durante a ditadura militar, a política para a Amazônia ficou conhecida pelo lema "integrar para não entregar". Junto com a ocupação e o desenvolvimento da região, veio também a destruição do bioma. Estima-se que, na década de 70, as derrubadas tenham atingido 14 milhões de hectares, número que deve chegar a 70 milhões de hectares nos dias atuais. O início da ditadura militar, 1964, também deixa suas marcas na ocupação da Amazônia. Dentro de um discurso nacionalista, os militares pregaram a unificação do país. Além disso, é preciso proteger a floresta contra a internacionalização. Em 1966, o presidente Castelo Branco fala em integrar para não entregar. Também nessa época começam as grandes obras rodoviárias em direção à Amazônia. A Transamazônica é inaugurada em 1972 e 2 anos depois fica pronta a Belém, Brasília. Por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, o governo oferece uma série de incentivos aos interessados em produzir na região. As políticas de integração da Amazônia se materializaram através de grandes obras estruturantes, como a construção de rodovias Belém-Brasília e Transamazônica, hidrelétricas como Tucuruí e Balbina, além de polos agropecuários e projetos de reassentamento agrário. A Zona Franca de Manaus é uma área industrial criada pelo governo brasileiro na região amazônica, com o objetivo de atrair fábricas para uma região pouco povoada no país e promover uma maior integração territorial na região norte. Legalmente, a Zona Franca de Manaus foi instituída em 1957, durante o governo JK, pela Lei nº 3.173. No entanto, o seu estabelecimento prático ocorreu durante o período da ditadura militar, que via com bons olhos a ocupação territorial da Amazônia, para garantir ali a soberania nacional, sob o lema "integrar para não entregar". De acordo com o Decreto-Lei
número 288, de 28 de fevereiro de 1967, a Zona Franca de Manaus é definida como uma área de livre comércio, de importação e exportação e incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento. Nesse sentido, a Zona Franca de Manaus funciona como uma área de atração de indústrias, operando principalmente por meio do oferecimento de incentivos fiscais para empresas ali instaladas, como a redução ou isenção de impostos e também facilitações burocráticas. Originalmente, a duração desse incentivo estava prevista até o ano de 1997, sendo prorrogada para 2013 e depois novamente para 2023. No ano de 2014, no entanto, o governo brasileiro aprovou um projeto para maior prorrogação, com o término do incentivo previsto para o ano de 2073. Além da integração territorial promovida pelo desenvolvimento industrial da região próxima a Manaus, a Zona Franca também possui a função de gerar empregos para a população, algo importante de uma localidade que não possui uma grande diversidade de atividades econômicas para a geração de renda. A migração sulista para a Amazônia. Desde 1970 e 1980, fazendeiros da região sul em direção ao Brasil Central. O Centro-Oeste tornou-se o novo celeiro agrícola do país, destacando-se a pecuária e a produção de grãos. A especulação agrícola supervalorizou as terras da região, provocando o êxodo rural, pressionando as áreas de cerrado. Década de 1990, fronteiras agropecuárias. A expansão das fronteiras do Brasil Central em direção à Amazônia, com o crescimento do agronegócio, principalmente a soja. As monoculturas avançaram em direção à região norte, alcançando até mesmo o estado do Amapá. No caso dos gaúchos, o motivo que levou os agricultores à dispersão forçada foi econômico, por falta de terras para o cultivo, causada pelo excessivo fracionamento das propriedades dos colonos pioneiros. Agora é a hora da nossa atividade. Vamos lá com a questão 1. A atividade 1. O fenômeno protagonizado pelo mesmo indivíduo, mas visto pela perspectiva do país que o acolhe, ou seja, é a entrada de quem vem do exterior para fins de trabalho ou residência, passando a ser denominado por letra A, viajante, letra B, turista, letra C, imigrante ou letra D, emigrante. Um tempinho para você responder. Então vamos agora para a resposta correta. A resposta correta é a letra C, imigrantes, porque imigrantes é quando o indivíduo vem de uma região ou de outra região, conforme o que foi descrito no texto, logo no início, ou seja, a partir do momento que o indivíduo chega em um país, ele passa a ser denominado de imigrante. É o grupo de imigrantes dominante no Brasil, com mais de 30% da população, o que é natural, dado a sua afinidade com a população brasileira. Marque a resposta correta. Letra A, japoneses, letra B, italianos, letra C, chineses ou letra D, portugueses. Vou dar um tempinho para você responder. A resposta correta é a letra D,
os portugueses. Agora vamos para a atividade 3. Como ficou conhecida a política para a Amazônia durante o regime militar? Letra A, integrar para não entregar. Letra B, integrar sempre. Letra C, rumo ao norte. Ou letra D, Brasil avante. Vou dar um tempinho para você responder. A resposta correta é a letra A, integrar para não entregar. Agora, vamos para a última atividade, atividade 4. A colonização da floresta amazônica passou a ser vista como estratégia para os interesses nacionais, chamada Época da Marcha para o Oeste. Esse fato aconteceu no governo de letra A, Collor de Mello, letra B, Lula, letra C, Fernando Henrique Cardoso, ou letra D, Getúlio Vargas? Vou dar um tempinho para você responder. A resposta correta é a letra D, Getúlio Vargas. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Primeiramente, os imigrantes. Como foi dito no início do texto, os imigrantes geralmente é uma pessoa que procura outro país. Para que haja o processo migratório, tem que haver dois motivos, uma atração e uma repulsão. Ou seja, eu tenho uma área que está te expulsando e eu tenho uma área que está te atraindo para poder você vir. Em outras palavras, o imigrante sempre é uma pessoa que vem de outro estado ou de outro país. Os imigrantes que vieram para o Brasil. O processo histórico de colonização brasileira ela começa principalmente pela colonização portuguesa. Os portugueses descobriram, se apossaram e colonizaram o Brasil. Mas durante o processo histórico de formação da nossa população, vieram outros imigrantes, como italianos, alemães, poloneses, russos, espanhóis e também portugueses ao longo de toda a existência do país. Então, todos esses povos aliados à população que aqui estava, indígena, como também os negros que vieram na condição de africanos, dos africanos, ou seja, na condição de escravos, ajudaram a formar a nossa população. O lema, integrar para não entregar. A Amazônia sempre foi um grande vazio demográfico, mas chegou uma época que o Brasil temeu a perder a Amazônia para outros países. Então, no governo de Getúlio Vargas, iniciou um processo de como colonizar, de como atrair, como trazer pessoas para a Amazônia, especialmente os brasileiros, que é uma forma de ocupar a terra. Ou seja, era necessário fazer algo para que a Amazônia começasse de fato a ser colonizada pelos próprios brasileiros. Mas foi justamente na época dos militares que a Amazônia de fato começou a ser estruturada para ter condições de trazer esses imigrantes, como construções de rodovias como a Transamazônica, Belém-Brasília e outro projeto de incentivo a essa migração, como no caso a própria Zona Franca de Manaus. Então, nesse contexto, podemos observar que quando a Zona Franca foi fundada, a população de Manaus era uma e hoje a população é outra totalmente diferente. Ou seja, Manaus deixa de ser uma cidade mediana e passa a ser uma cidade grande e está entre as maiores cidades do Brasil. Os projetos para a integração da Amazônia. Como já foi dito, esses projetos, mais tarde, vai incluir alguns de proteção de fronteiras, como o CIVAM, o projeto Calha Norte, ou seja, trazendo desde o início do processo
de colonização, desde o início do processo de estruturação, ele vem congregar hoje com todos esses fatores que, de fato, hoje a Amazônia está praticamente integrado ao restante do Brasil. A migração dos sulistas para a Amazônia. A migração do sulista para a Amazônia é um processo recente, ou seja, é um processo que conhecemos, os brasileiros estão colonizando o próprio Brasil. E a Amazônia é a última fronteira agrícola. A Amazônia, de fato, é a única região brasileira que precisa de proteção. Por quê? Porque ela está sendo colonizada e ela está sendo desmatada para a produção agrícola. E, de fato, quem são os últimos migrantes que vieram principalmente a trabalhar na monocultura e na produção, principalmente de soja, são os gaúchos paranaenses, que procuram principalmente as fronteiras agrícolas do norte, como o sul do Amazonas, o estado do Pará, o estado de Rondônia, o estado do Acre e a última fronteira, o estado do Amapá. Agora vamos finalizar a nossa aula, acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre os textos instrucionais. Tchau, tchau.